Olá, começa aqui mais um Diálogo Automotivo, hoje com Danilo Fraga, CEO da Fraga Inteligência Automotiva. Estamos gravando aqui de Campinas, nesta edição especial que você acompanha agora aqui na TV. Danilo, obrigado por receber a gente. Obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Diálogo Automotivo, a segunda oportunidade que a gente conversa. Isso porque o Danilo reúne informações importantes sobre dois pontos fundamentais hoje para o mercado, que são dados e tecnologia. Certo, Danilo? A gente ouve muito nas discussões do mercado exatamente a necessidade de aprimoramento tecnológico das empresas. E isso também está relacionado a dados, que é aquela questão que nós já discutimos da outra vez, que é não só a geração de dados, mas também a interpretação dos dados, né, Danilo? Exato, Claudião. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade que o Novo Meio sempre nos dá aí. É um prazer enorme estar com vocês. Falar um pouco do nosso mercado, falar um pouquinho de tecnologia, de informação, que por mais que existam muitas aí no mercado, é difícil realmente a gente viver sem as informações, né? É uma necessidade que todo tomador de decisão precisa, e a gente está aqui para bater um papo sobre isso. Pois é, vamos começar falando um pouquinho sobre tecnologia, que também está diretamente relacionado aos processos de digitalização, né, em todos os elos da cadeia do aftermarket. A gente tem acompanhado o crescimento da importância desse tema no mercado, agora chegando com bastante força a inteligência artificial, mas às vezes para quem nos assiste fica um pouco difícil entender quais são as aplicações práticas das soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, porque são muitas em desenvolvimento muito veloz também, né, Danilo? Você cria uma solução hoje, daqui a pouco aquela solução já ganhou um implemento, ela já está melhor. Como é que aquele pessoal que nos assiste pode entender a importância das soluções de tecnologia hoje no aftermarket automotivo, considerando também as diferenças de maturidade entre cada elo da cadeia, né? A gente sabe que a indústria está perfeitamente amadurecida e aplicando muitas soluções, mas quando a gente vai caminhando pela cadeia, o varejo já tem alguma dificuldade de entender, afinal de contas, para que essa solução vai me beneficiar, enfim, o que você pode dizer em termos de adequação das tecnologias às demandas do nosso mercado? Bom, tecnologia, na verdade, a gente precisa compreender como um processo de melhoria contínua e de padronização de trabalho que, ora, é repetitivo, às vezes tem uma baixa produtividade, que ele pode melhorar com algum processo que faça com que ele seja mais fácil. Então, assim, eu sempre falo que a tecnologia, a primeira coisa que ela precisa ser é útil, né? Então, a gente vê muita inovação, muitos sistemas, muitas soluções aparecendo que não tem uma dor explícita ali que ela atenda. Então, esse tipo de tecnologia é um tipo de... faz a gente perder muito tempo. Mas, quando a gente fala no mercado de reposição, a gente está num processo ainda muito amador. Pra vocês terem uma noção, nos anos 2000, o mercado de tênis, o mercado de eletrodoméstico, o mercado de... uma série de elos da nossa economia já disponibilizava de plataformas digitais de pedido, já existia uma troca de informações muito mais rápida entre o distribuidor, a fábrica, o lojista, já existiam sistemas de venda B2B, já existiam os sistemas de e-commerce, né? Eu lembro que a primeira compra que eu fiz num grande site de e-commerce foi lá para os anos 2000, né? Era uma coisa já bem estabelecida nesses setores. No nosso setor, no mercado de reposição, como o mercado é muito transacional e muito fragmentado, é difícil você criar algo por conta do tamanho da estrutura que ele exige, né? Criar um produto que tenha a dimensão de escala que o nosso mercado tem. Então você vai fazer um e-commerce para autopeças. O e-commerce de autopeças tem que ter no mínimo 50 mil publicações. Um e-commerce de equipamento... Eu tenho com certeza que a Casa Bahia não tem 50 mil publicações no e-commerce dela. Qualquer loja pequena de autopeça trabalha com mais de 50 mil produtos no seu estoque. Então essa complexidade toda do nosso setor, ela só pode ser atendida com tecnologia e com eficiência de processo. E é um processo gradual. Nós começamos primeiro a ter um padrão. Antigamente as peças não tinham um padrão. Cada fábrica tinha o seu catálogo, escrevia o carro do seu jeito,
fazer umas coisas da sua maneira. E a gente tem visto muito forte com que a indústria de autopeças nacional tem caminhado para uma padronização. Hoje, por exemplo, Cláudio, só aqui na Frade nós temos mais de 80 marcas que fornecem os dados dentro do nosso padrão, que é comercializado aí com os varejos de autopeças. Segundo passo do padrão é você criar processos de tecnologia que agilizem a vida da pessoa. Então, se eu tenho o dado padronizado, o dado organizado, por que eu preciso de um profissional que vai perder um tempo enorme folheando papel, procurando informação de qual é o carro? Eu posso pegar a placa do carro e trazer a peça de uma forma muito rápida. Tudo isso serve para quê? Para economizar recursos, para aumentar a capacidade de trabalho das pessoas e para gerar eficiência no nosso setor, que perde muito dinheiro com ineficiência. Então, hoje, uma loja de autopeça, a cada 10 vendas que ela faz, ela devolve uma porque está errada. Tecnologia, isso entra para a gente resolver nessas dores. Hoje, você pega, dentro da indústria de autopeças, por exemplo, em termos de precificação, distorções enormes. Às vezes você tem uma loja que vende uma mercadoria aí por R$5 e o segundo cara que vende mais barato aquela peça vende por 80. Ele não precisava estar vendendo por 5. Então, assim, tecnologia, no final das contas, ela serve para atender esse tipo de necessidade, dar mais profissionalismo, eficiência, dar mais dinâmica do setor e melhorar a vida aí de quem trabalha com autopeça. Nós temos uma frota cada vez mais diversificada, né? Chegam novas marcas agora, por exemplo, nós estamos assistindo a uma retomada de novas marcas chinesas chegando ao mercado, em razão até da eletrificação. Isso faz com que o estoque do mercado como um todo, mas o varejo principalmente, tenha que se adequar a essa nova demanda. E uma das questões que se coloca é o fornecimento num modelo mais just-in-time, até porque em razão desse volume muito grande, você não consegue estocar todas as curvas, a cauda longa, mas você também não pode perder a venda, né? De que forma a tecnologia pode solucionar essa equação que ganha importância no mercado? Ou seja, você amarrar todas as demandas dos elos da cadeia e ter a peça na oficina e no varejo no momento em que ela é necessária, pois isso é uma demanda crescente, né? Hoje, sem sombra de dúvidas, esse é o momento que o mercado está se desafiando a encontrar esse tipo de solução. Então, você tem visto aí, a gente tem notado o crescimento de grandes companhias que fazem esse processo que a gente chama de last mile, né? Então, é uma companhia que é fundada para juntar o estoque de todo mundo e dar essa profundidade e velocidade para a oficina, se abastecendo do estoque de diversos varejos, de diversos distribuidores. Tem vários casos clássicos aí no mercado sendo apresentados, alguns com investimento da própria indústria, alguns com investimento de fundos de investimento, enfim. Então tem esse caminho, mas eu sempre digo que o caminho principal está no distribuidor, no varejo, compreender bem aquilo que ele tem de demanda na região dele. Porque por mais que o processo de escala das peças tenha sido reduzido drasticamente, a gente tem outra contrapartida, Cláudio, até foi matéria da nossa coluna exclusiva desse mês, que você tem como recuperar essa rentabilidade com a margem daqueles veículos que estão na cauda longa. Então, a rentabilidade de uma peça de alto giro ela é diferente da rentabilidade da peça de cauda longa. Então, se você conseguir encontrar um ponto ótimo entre oferta e procura, você consegue ter um estoque adequado à necessidade do seu cliente e ganhar mais dinheiro com isso, né? Então, qual que é a sugestão para não ficar só na teoria, né? Você precisa primeiro ter um bom catálogo para você saber quais são as oportunidades, quais são os produtos que você tem e assim entender qual que é a sua taxa de yes% ou a sua taxa de cobertura. Quanto por cento você consegue atender das vendas que vão no seu balcão? Isso é a primeira desafio número 1 de uma loja de autopeça. Eu preciso saber o que eu estou perdendo de venda porque eu não tenho a peça. Se eu conseguir mensurar isso daí, aí a gente vai para o segundo plano, que é a estratégia.
Hoje os distribuidores entregam em 15 minutos. Qualquer distribuidor hoje entrega 15 minutos. Você tem plataformas, por exemplo, de last mile, como Uber, Lalamove, uma série de empresas de tecnologia que tem a capacidade de buscar a peça em minutos e te trazer no seu estoque. Então, quebra de estoque hoje é algo que não pode mais acontecer, porque você tem tecnologia que previne isso, você tem parceiros logísticos com eficiência para fazer a entrega e você tem grandes distribuidores que têm esse estoque, essas peças. Então, o segredo está na gestão, no uso eficiente dos dados, no uso eficiente da tecnologia, porque toda a complexidade já quebrou, já não é nenhuma novidade mais isso. Então, o que a gente precisa saber? Precisa executar e precisa saber que isso tem um custo e que não fazer custa o triplo de fazer, né? Então, a sugestão que eu deixo sempre para o empresário do varejo, de autopeça, do distribuidor, se você acha que uma solução que vai te ajudar a melhorar seu estoque, a melhorar sua dinâmica de entrega, a medir a tua capacidade de dizer sim para o cliente é caro, você pode ter certeza que você está gastando 3, 4, 5 vezes mais por não ter uma solução como essa na sua loja. Pois é, você mais ou menos antecipou uma próxima pergunta que eu ia fazer. Nós temos no Brasil varejos de autopeças de diferentes graus de maturidade, né? Existem redes fantásticas que estão perfeitamente inseridas nesse processo de avanço tecnológico, mas nós temos uma grande parcela de pequenas lojas familiares que ainda mantêm aquela configuração do balcão, o estoque, e você vê lá um monitor de computador para consultar catálogo. Como é que você avalia a presença da tecnologia nas lojas que formam esse grande volume? Você que tem soluções para todas as empresas do aftermarket automotivo, em que estágio se encontram essas lojas e o que mais você poderia dizer em termos de tecnologia que seja hoje fundamental e acessível a um pequeno varejo? Olha, o pequeno varejo, eu cresci, né, no mercado, no varejo, né? Cláudio, que conhece meu avô há muitos anos, meu avô fazia promoção de venda e eu cresci em um Kombi de promotor de venda para visitar a loja e ver ele entregando brinde. Então, eu tenho mais do que carinho, eu tenho um amor e gratidão ao varejo, principalmente o pequeno, né? E aquilo que mais me chama a atenção nesse processo, que hoje é uma missão de resiliência você manter um pequeno varejo nas condições que tem sido formado o mercado atualmente. Então você tem um conflito de canal muito grande, você tem uma série de fenômenos que têm acontecido, como os atacarejos, que têm pressionado ainda mais esse tipo de cliente. Primeira sugestão que eu dou para esses empresários. Cara, vocês precisam estar mais próximos uns dos outros, porque não tem como você conseguir competir em escala, competir em atendimento, competir em N fatores do mercado, se você não tiver um grupo de apoio, se você não tiver com quem trocar ideia. Então, conversa com o seu colega, conversa no WhatsApp, se reúnam mais, tenta entender o que está dando certo para um lado, o que está dando certo para o outro. Em termos de plataforma de tecnologia, a tecnologia tem esse grande e fantástico, essa grande e fantástica característica que ela consegue ser adaptada e modelada. Então, por exemplo, o catálogo mesmo, você tem catálogos desde gratuitos até catálogos que têm um investimento alto. Uma empresa que opera com 2, 3 terminais de venda no balcão não precisa ter um investimento alto. Cara. Um investimento aí de R$500 mensais, R$600 mensais, ele consegue resolver um problema crônico de dizer sim ou não na peça, de resolver o problema a dor de devolução dele. Então assim, R$500 é caro? Pô, uma loja pequena, pagar R$500 por mês não é um grande investimento. Pelos volumes que uma loja pequena faz e a ineficiência que gera não ter esses R$500. Então, tem muitas, a Fraga tem algumas soluções, mas tem outras empresas multinacionais, tem diversas empresas do setor que são concorrentes, inclusive da Fraga, que oferecem bons serviços nisso. Então, o mercado está abastecido com soluções de tecnologia. E o segundo passo
você precisa estar aberto a mexer nas coisas. Você está aqui em Campinas, você vê que os grandes e tradicionais varejos de Campinas, eles tiveram a sagacidade de se adaptar à realidade. Então, os tradicionais de Campinas, os dois maiores, que volta e meia estão nas colunas dos jornais, eles foram jogando, dançando a música, dançando conforme a música. Então, houve um grande crescimento das lojas deles, eles investiram mais em estrutura, investiram mais em processo, tecnologia, estocagem. Então, pessoal, fazer mais do mesmo não vai ter resultado diferente. Se você quiser aproveitar as oportunidades que o mercado tem, você tem que estar atento, aberto e ter interação, estudar, ir atrás de novas oportunidades de negócio, e isso vai fazer com que a tua loja, com certeza, vá crescer, vai prosperar, vai multiplicar, porque da mesma forma que a gente vê o fenômeno das lojas pequenas sendo pressionada, o que a gente vê de empresário, que quando eu comecei, eu não sou tão antigo no mercado, que eram empresas muito pequenas, muito simples, muito modestas, terem se transformado em grandes lojas, em grandes redes, em grandes unidades de negócio mesmo, também exemplo não falta, né? A gente pode ficar um programa inteiro falando só de cases de caras que começaram ontem com uma loja com 2 terminais e hoje tem 12, 13, 14 lojas. Então, o mercado tem muita oportunidade, a gente precisa ter abertura e parceiros que possam nos dar luz aí e trazer essas oportunidades de uma forma mais estruturada para a gente. É isso aí, nós vamos continuar falando com o Danilo aqui no Diálogo Automotivo, vem mais oportunidade e vamos dar à luz aqui um pouco mais de soluções para quem nos assiste. Fique com a gente aqui no Diálogo Automotivo, a gente já volta. 3 décadas, 30 anos, mais de 10 mil dias, todas as horas, um só compromisso: produzir um jornalismo de verdade. Essa é a história de um pequeno jornal que se tornou uma empresa de mídia, se transformou em uma indústria de comunicação e relacionamento, sempre com foco exclusivo no interesse de informação e conhecimento de todos os públicos desse aftermarket automotivo. A juventude daquele 1994 segue sendo rejuvenescida pela mesma vocação por inovação. O DNA criativo seguindo na geração de novas soluções para o desenvolvimento inteligente de um setor de negócios de relevância econômica e social que se associa e se justifica pela assinatura que criamos para a sua atividade, cuidando da vida que o carro leva. Nesse 2024, somos a NHM Novo Meio Hub de Mídia, onde o novo nasce e cresce, mas segue sempre novo. Estamos de volta com o Diálogo Automotivo, hoje conversando com Danilo Fraga, CEO da Fraga Inteligência Automotiva aqui em Campinas. Danilo, terminamos o primeiro bloco falando de varejo, eu queria falar um pouquinho de reparação. Em relação ao varejo, qual é o estágio que se encontra a reparação? Os reparadores, como o advento da injeção eletrônica, acabaram correndo atrás de tecnologia, scanner, acabaram modernizando os seus estabelecimentos por uma necessidade, né? E parece que hoje eles estão mais abertos a essa inovação tecnológica. Como você avalia hoje a situação da reparação? Bom, eu entendo hoje, nós estamos no Brasil mais ou menos 100 mil oficinas mecânicas, né? Qual que é a grande questão? Nós temos parte dos reparadores que eles são empresas, tá? São companhias. E parte são mecânicos. Eu gosto de falar assim, por mais que às vezes pareça até um pouco dura a minha crítica, mas a questão é o seguinte: você que é mecânico, que você está preocupado em só arrumar o carro, a diagnosticar o carro, trocar a peça, você tem uma grande chance de não continuar tendo a sua profissão nos próximos anos. Porque a oficina mecânica cada vez mais precisa de ser profissional. Cada vez mais ela precisa estar profissionalizada. E a grande maioria das oficinas no Brasil não são profissionais. Não tem um controle do estado que o veículo entra dentro da sua oficina. Não tem as autorizações necessárias para saber se o carro, se você pode consultar um dado aqui, pode consultar um dado lá. Você não tem um sistema de gestão
que diga o fluxo de caixa, que controle o pátio, que diga quanto que deu de prejuízo, de lucro no mês, que controle o estoque pequeno que cada oficina tem na sua loja, dentro do seu estabelecimento, enfim. Então, eu entendo que é um momento de muita transformação para você que trabalha nesse segmento de reparação. Porque se você já tem uma oficina que é uma empresa, você já se enxerga como um empresário, você tem um software de gestão, você tem um processo padronizado, você tem ferramentas adequadas, você tem software de diagnóstico, você é um profissional e seu negócio tem quase que certeza que vai ser o negócio do futuro, porque ninguém vai querer ficar estudando e aprendendo a arrumar um carro, principalmente no Brasil. Agora, se você está preocupado só em ouvir o barulho que está no carro, colocar a mão na graxa, não ter um software, não ter um controle, não estabelecer um processo, dar o preço conforme a cara do cliente, minha recomendação é que você reveja isso daí, porque com certeza o seu negócio está ameaçado. O consumidor cada vez mais procura segurança, processos bem organizados, lojas arrumadas, oficinas que transmitam a sensação de que o problema dele vai ser resolvido. Até porque nós estamos lidando com um patrimônio que é, às vezes, o maior patrimônio da maioria das famílias do Brasil, é o carro. São 45 milhões de carros na frota, 60 milhões somando moto, caminhão. Esse é o maior patrimônio da grande maioria das famílias do Brasil. Então, ele precisa levar o carro num lugar que ele tenha confiança, que ele tenha uma sensação que está sendo bem atendido, que ele não está sendo enganado, que ele não... algum lugar que tenha transparência. Então, se você não tem nada disso ainda, vá atrás de um software de orçamentação, vá atrás de um software de gestão da sua oficina. Faça um processo, nem que seja no papel, não estamos falando nem de tecnologia, um processo que traga segurança para o cliente, porque, no final das contas, o grande concorrente da oficina no Brasil hoje as oficinas mais estruturadas, são as franquias e as concessionárias. E se você for olhar em cada um desses tipos de negócio, todas elas são organizadas, todas elas têm um processo de segurança e estão ganhando o mercado do pequeno reparador, que era o nosso grande motor. E a gente tem visto que cada vez mais as redes de serviço, as redes de atendimento, as oficinas mais bem estruturadas têm ganhado mais volume e o pequeno reparador tem tido dificuldade de encontrar serviço. Danilo, 45 milhões de veículos circulando no Brasil, aproximadamente, cada vez mais carros conectados, e esses carros conectados cada vez mais geradores de dados. E a polêmica do Right to Repair. Na sua opinião, que é um profissional, que é um gestor de dados também, a quem devem pertencer esses dados? A montadora, ao dono do carro, à concessionária, ao acesso livre para o mercado de manutenção? Como você enxerga o futuro da gestão de dados gerados pelo veículo no mercado? Esse é um tema que é polêmico. Com todo respeito, parte dos nossos clientes são fornecedores de equipamento originais e um dos nossos maiores clientes são montadores. Mas esse dado é do dono do carro. A montadora não tem propriedade nenhuma sobre esse dado e ela deveria, inclusive, por força de lei, depositar esse dado para quem que é o dono dele, que é o dono do carro, né? Acho que isso daí é uma questão de reserva de mercado que já foi pacificado nos anos 80 e que no Brasil não se resolve. Então, em todo lugar do mundo você consegue consultar qual é a peça que vai dentro do teu carro, qual é a peça que vai dentro da tua geladeira, qual é a peça que vai dentro do teu micro-ondas. O carro é seu, o produto é teu. Você precisa ter acesso a como eu faço para arrumar e manter aquele bem. A não ser que a montadora consiga fazer isso. Mas ela não consegue. Isso já é comprovado há muito tempo. A montadora não tem a capacidade de consertar todos os carros que ela vende, de reparar todos os carros que ela vende, de dar uma manutenção justa e com boa qualidade para todos os carros que ela vende. A maioria das montadoras tem ano de corte. Se eu tenho um carro com 10 anos, eu não posso levar na concessionária. Então, se eu não posso levar na concessionária, ela não vai me dar a informação que eu tenho o direito para arrumar o meu carro. Então,
apesar de ser um tema polêmico, acho que falta um posicionamento claro das lideranças do setor. A gente vê muitas discussões que ficam sempre naqueles pormenores, naqueles macros, naquelas pseudo-elegância, mas isso é inadmissível, isso é uma coisa que não pode ter elegância mais. E você sabe o que é mais legal, Cláudio? Que as montadoras que têm compromisso com o mercado, que têm compromisso com o mercado de reposição, que faz a coisa certa, elas já fazem isso sem ter acesso lei. Então, eu pegar lá a Fiat, ela tem o reparador Fiat, a Chevrolet tem o reparador Chevrolet, a Volkswagen tem os aplicativos que você tem, tudo que você precisa de informação para o teu carro ali, porque ela entende que é importante o pós-venda. Mas e as outras montadoras? Posso estar sendo injusto com outras grandes montadoras aí, mas, acho que a própria montadora tem que entender que isso faz parte da venda do veículo. Você só vai vender o carro se quem comprar saber que ele vai poder vender para alguém aquele carro e que ele vai poder consertar aquele carro. Então, não entendo o porquê de tanta discussão, de tanto tabu nesse tema, mas é urgente que se traga à luz essa conversa, que saia resultados práticos, porque de conversa está todo mundo cheio já desse assunto. Né? É verdade. Ainda no âmbito dos dados, o carro gera dados, todos nós geramos dados o tempo inteiro com esse mundo digital, mídias sociais, etc. Você é um baita de um produtor de dados, mas as pessoas precisam interpretar esses dados para que eles tenham valor. Qual dica você dá, a orientação que você passaria para que uma pessoa mais ou menos leiga, mas que gostaria de tirar informações daqueles dados que ela recebe, que ela tem acesso, que possa fazer essa interpretação trazendo isso como benefício para o seu negócio? Pô, maravilha. Então vamos pegar alguns dados fáceis para a gente pegar e ter uma dimensão bacana. Depois, se você puder, vai falando as pesquisas que a gente tem pública lá no Novo Varejo. Mas aqui, por exemplo, o dado da frota. Todo mês, ou a cada 2, 3 meses, sai uma matéria de algum veículo na imprensa ou de algum instituto parceiro ou concorrente da Frag que diz aí quanto que cresceu a frota. O que você faz com essa informação, pessoal? Se a frota cresceu 3%, compara com o crescimento do teu faturamento em quantidade de peças, não em valor. Porque valor tem inflação, dá uma distorcida. Então, se a frota cresceu 3%, quanto que cresceu a minha venda em quantidade de peças? Ela cresceu 2%. Então você está crescendo abaixo do que o mercado está crescendo. Você precisa rever sua estratégia, porque o seu concorrente está ganhando o mercado de você. Então, uma dica. Você tem lá pesquisas lá de viés, onda, mapa, que trazem uma série de análises ali de percepção do mercado, do varejo que tem ali na região de vocês ou no Brasil. Compare esses dados com a performance da sua loja. Vê, eu estou melhor ou estou pior do que o dado que está sendo apresentado aqui? A minha devolução é maior ou menor do que os 10% que o Danilo falou? Vamos sempre olhar isso daí e criar esses painéisinhos, porque com base nessas primeiras respostas vão surgindo novas dúvidas. E as dúvidas vão sendo surgidas e a gente vai sempre trazendo, vocês vão se aprofundando e trazendo mais complexidade para a análise, né? Mas hoje o mercado disponibiliza bastante informação bacana que falta porque as empresas, principalmente a partir do CEO, a partir do empresário, trazer para comparar com a sua realidade e assim entender se ele está indo bem ou se ele está indo mal o negócio. Porque negócio bom não quer dizer que ele está dando dinheiro. Tem muito negócio bom que não dá dinheiro. Da mesma forma que tem muito negócio ruim que dá dinheiro e que vai quebrar lá na frente. Então, sempre tem que comparar o benchmark, olhar o que está acontecendo, cruzar as informações para a gente poder saber se nós estamos indo no caminho certo ou não. Danilo, a evolução, a transformação da inteligência artificial tem sido muito impressionante. A gente lê algumas coisas que às vezes até assustam. De que forma a inteligência artificial vai impactar o aftermarket automotivo? Olha, eu tenho certeza que vai impactar de uma forma muito positiva, porque a inteligência artificial nada mais é, né, pessoal, do que cruzamento de padrão. Então, aquilo que a gente faz, que existe algum padrão, que existe algum trabalho repetitivo, ela vai conseguir fazer de uma forma muito fácil. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, para vocês. Hoje, você vai entrar numa loja de autopeça e precisa trocar um amortecedor de suspensão. Então, o que o reparador tem que fazer? Ele tem que ir lá,
digita, vamos falar num bom cenário, tá? Que ele vai num fornecedor que tem bastante tecnologia, ele digita a placa dele, vai escrever lá amortecedor, vai filtrar dianteiro, vai filtrar esquerdo, tal, e vai fazer o pedido ali no B2B do distribuidor, tá? Ou do varejo. Pô, não seria muito mais fácil ele batesse a foto da peça que ele tá querendo comprar? E é um padrão, todos os amortecedores são preto na construção, tem uma haste prateada, qualquer inteligência, qualquer cruzamento de informação entende que aquilo não é um amortecedor. Quanto tempo você economiza isso? Ah, pô, mas eu faço isso daí em 5 minutos. Mas quantas vezes você faz isso num dia? Às vezes, com uma bobagem de um processo que você aplica inteligência artificial, você economiza 30 minutos dentro da operação de uma oficina. E isso daí, quando você vai levando em escala e exponencializando isso daí, você vai ver que pode gerar uma economia brutal de recursos. Porque nada mais estamos fazendo que ganhando performance e produtividade. Antes de eu fazer um artigo para você lá, Claudião, eu ficava uma semana digitando, escrevendo, apaga, não sei o quê. Hoje eu faço o artigo, jogo no chat, ele corrige para mim, eu leio, mudo, jogo de novo no chat. Pô, aquilo que eu levava 5 dias para fazer, eu tô levando 2. Senão que você precisa mandar mais artigos para nós. Exato. Aí você tem as duas opções. Ou você economiza, né, esse recurso e vai fazer outra coisa com esse tempo, ou você produz mais. Então, a grande chave que vai ser a produtividade. Eu acredito que o nosso mercado vai ter um banho de produtividade nos próximos anos, principalmente no varejo e na oficina, que é onde a produtividade é baixa, porque tem baixa maturidade tecnológica e baixo investimento. Muito bem, Danilo. Então, para a gente fechar com chave de ouro, você é um especialista em soluções. Como trazer de volta o glorioso ano de 1978, com Carlos Alberto Silva, Bozó, Zenon, Renato, Capitão? Conta para mim. Essa daí, ó, eu vou falar para você. Você tem alguma coisa que eu acordo, durmo, sonho, é poder ver de novo. Eu não precisava nem dessa, tá, Claudião? Para mim, se eu voltasse ao glorioso ano de 1994, que a gente tinha Djalminha, Amoroso e Luizão, para mim estava suficiente, né? Mas é complicado, né? O Guarani o mercado de autopeças é um mercado que, eu falo, né? Que se a indústria quisesse fazer ação promocional de patrocínio bem feita, ela patrocinava o Guarani, porque todos os diretores toda distribuidora do Brasil tem um diretor bugrino, tá? Então, se você quiser vender, pode patrocinar o meu bugrão, porque o bugrão é a casa da autopeça lá, tá sempre cheio de tomador de decisão no aftermarket, sentado na arquibancada. Salvemos o bugre. Obrigado, Danilo, por mais Claudião. essa entrevista. Vamos continuar conversando sempre. Abraço, cara. Valeu, pessoal. É isso aí. Esse foi o Danilo Fraga, é o CEO da Fraga Inteligência Automotiva, participando mais uma vez desse diálogo automotivo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo o que você achou dessa entrevista. A gente volta numa próxima oportunidade. Continue com a ATV.